Vamos acompanhar então este trecho da fala do candidato Lula ao William Vac aqui na CNN Brasil e seguimos com Sérgio Moro logo em seguida. A delação premiada fez com que muita gente ficasse rico. Ora, o que eu posso te dizer é o seguinte, sabe, o processo de investigação poderia ter sido mais sério se o juiz não fosse o pilantra que foi, se não transformasse a Lava Jato numa questão política, para me proibir de ser candidato a presidente da República, para tentar me condenar. Ou seja, o tempo inteiro, eu tive 358, ou seja, pessoas que prestaram depoimento, eu tive 26 processos, foram todos, eu fui absolvido em todos, fui absolvido pela Suprema Corte, fui absolvido na ONU, na primeira e na segunda instância, ou seja, eu sou um cidadão livre, embora pelo fato das pessoas terem passado 5 anos acreditando na mentira, as pessoas não querem reconhecer. Então, eu estou muito tranquilo que nós vamos continuar combatendo a corrupção, nós vamos continuar dizendo para as pessoas que esse país não comporta efetivamente que a pessoa cometa crime que não seja punido. Ministro, o candidato Lula, do PT, menciona mais de uma vez que esta operação foi uma mentira, numa tentativa de tirá-lo do páreo das eleições. Eu gostaria que o senhor primeiro comentasse a sua visão sobre o que foi dito, então, pelo candidato Lula ao William Vac. Boa noite. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de ter esse direito de resposta, porque fui citado, fui, inclusive, ofendido. O que a gente tem que deixar muito claramente aqui, inicialmente, é que o ex-presidente Lula mente, ele está sendo mentiroso. Porque, primeiro, ele não foi absolvido e nem inocentado. Isso é muito claro. Eu proferi uma sentença contra ele, como juiz, aplicando a lei, e o condenei por corrupção e lavagem. Outra mentira dele, ele coloca como se tivesse sido eu apenas que tenha praticado esse ato. Mas a minha sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre por outros 3 magistrados profissionais que confirmaram a condenação dele por corrupção e lavagem de dinheiro. Depois, essa decisão foi confirmada de novo em Brasília pelo STJ por outros 5 magistrados. Ele ainda foi condenado no processo do sítio de Atibaia, em relação ao qual até hoje ele não deu uma explicação por que as empreiteiras Odebrecht e OS fizeram obras e reformaram, reformas milionárias, no sítio que ele utilizava como se fosse proprietário. Ele foi condenado nesse processo por uma outra pessoa, por uma juíza corajosa, de Curitiba, e essa decisão também foi confirmada no tribunal em Porto Alegre. Então não fui eu apenas, foram vários juízes que o condenaram, que viram as provas e o reputaram culpado. Depois houve anulação, 3 anos depois, pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento que eu reputo um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim o próprio Supremo Tribunal Federal jamais disse que o presidente era inocente ou o absolveu no mérito das acusações. Então, pende sobre o Lula, sobre o candidato, uma nuvem negra, que são as condenações e as provas da corrupção na Petrobras durante o governo dele, que ele não explicou. Porque não é um caso de corrupção isolado no tempo e do espaço. O que foi revelado pela Lava Jato, e todo mundo bem sabe, é a corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão. Algo muito diferente desse quadro, em que o presidente mente, no sentido de que ele pretende combater a corrupção ou pretendeu combater a corrupção no passado. Quem pretende fazer isso não instaura uma perseguição e uma difamação contra aqueles que cumpriram apenas o seu dever. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.